Vamos lá, meus amigos, dando continuidade aqui aos nossos temas de jornada de trabalho. Nós vamos falar agora sobre intervalo interjornada, a necessidade aqui do empregador de controlar o cumprimento fiel do intervalo interjornada, sob pena dele ser condenado ao pagamento de horas extras e todos aqueles reflexos que nós conhecemos. Condenação ao pagamento de hora extra é sempre perigoso, sempre falo isso com vocês, então vamos evitá-los. Aqui a gente tem um tema um pouco mais enxuto, um vídeo mais curto realmente, porque o intervalo interjornada ele está previsto apenas em um dispositivo da CLT, que é o artigo 66. Então, primeiro aqui, para a gente não confundir, nós vamos falar do intervalo interjornada, que é o intervalo que existe entre duas jornadas de trabalho, simplificando entre um dia e outro. Terminei a minha jornada de trabalho hoje, vou para casa descansar, tenho ali um número X horas mínimas para o descanso até o início da jornada de amanhã. Esse é o intervalo interjornada. Posteriormente, nós vamos estudar o intervalo intrajornada, que é o intervalo dentro da jornada de trabalho, que a gente conhece muito como intervalo de almoço, de refeição, ok? Primeiro ponto aqui para vocês. Intervalo interjornada está previsto no artigo 66 da CLT. Olha aqui, meus amigos, ele é um intervalo mínimo de 11 horas entre duas jornadas de trabalho. Geralmente no Brasil nós temos até mais. Se a gente pegar a jornada padrão do brasileiro, que seria de 8 às 17, de 8 às 18, a gente tem ali uma média de 14, 15 horas desse intervalo. Então, na maioria das vezes, as empresas não são condenadas ao pagamento desses intervalos, a não ser naquelas hipóteses em que hoje, por exemplo, eu preste muitas horas extras a ponto de sair da empresa meia-noite e amanhã, 8, 9 horas da manhã, já esteja aqui trabalhando, em que eu teria 8, 9 horas de descanso, menos do que as 11 previstas em lei. Só que, como eu disse, na maioria das vezes, o empregado tem entre 14 e 15 horas desse descanso. Só que olha um grande detalhe aqui que a gente não pode esquecer. Eu saí da empresa hoje, bati o ponto, saí da empresa. Já começa a contagem do intervalo interjornada. Ou seja, ele não é contado quando eu chego em casa, não. Eu saí da empresa, ele já é contado. E ele vai ser contado até o retorno amanhã. Então, pode ser que eu não fique em casa 11 horas. Nossa, mas eu cheguei em casa, era 10 da noite, 8 horas já saí de casa. Mas espera aí. Você, infelizmente, chegou às 10 da noite em casa porque você pegou muito trânsito, você teve que sair mais cedo porque você tem que chegar no horário de trabalho e você pega condução, você tem um trânsito danado, roda muitos quilômetros nas grandes cidades. Infelizmente, isso pode acontecer? Pode, mas vai haver o desrespeito ao intervalo? Não vai. O intervalo, como eu disse, ele é contado a partir do momento que você termina a jornada, sai da empresa, até quando você volta no outro dia. Por isso que nos meus exemplos eu falei, eu saí da empresa às meia-noite, às 9 horas do outro dia já estava lá novamente, então eu tive 9 horas de intervalo apenas, ok? Então, mínimo 11 horas. Pagamento de horas extras caso seja desrespeitado. Vamos pegar o meu exemplo aqui. Hoje eu prestei horas extras, saí da empresa 0 hora, no outro dia já estava ali 9 da manhã trabalhando. Tive 9 horas de intervalo interjornada. O que significa dizer? Subtraíram 2 horas do meu intervalo.
Eu que deveria ter 11 horas, usufruí apenas 9, subtraíram 2 horas do meu intervalo. Essas 2 horas do intervalo serão pagas como extras. Então eu tenho direito de receber 2 horas extras. Se eu tivesse 8 horas de intervalo, seriam 3 horas subtraídas, 3 horas extras. Se eu tive 10 horas de intervalo, 1 hora subtraída, 1 hora extra. É assim que funciona, ok? Então, quando eu tenho desrespeito ao intervalo mínimo, eu tenho pagamento de horas extras. O que pode acontecer aqui também? Vejam que eu tenho descanso semanal remunerado aos domingos. Então, eu tenho descanso semanal remunerado que, pela Constituição Federal, é um período de 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos. Então, eu saí da empresa sexta-feira, terminei o meu expediente sexta-feira, não trabalho aos sábados. Então, terminei o meu expediente sexta-feira. Você vai retornar quando, Bruno? Segunda-feira de manhã. Este intervalo aqui, nós temos que contar como intervalo mínimo de 35 horas. Por que o intervalo mínimo de 35 horas? Porque eu vou somar as 11 horas do intervalo aos 24 horas do descanso semanal. Então, terei ali pelo menos 35 horas ininterruptas. Para quem sai da empresa na sexta-feira e volta na segunda-feira de manhã, não tem nenhum problema. Você só tem que tomar cuidado com aqueles trabalhadores que laboram no sábado. Então ele trabalhou no sábado. Vamos ver se da saída dele sábado até segunda de manhã nós estamos ali com 35 horas no mínimo. Porque se ele retornar antes das 35 horas, mesmo resultado, pagamento de horas extras, ok? Então esse controle tem que ser feito. Isso pode ser feito via computador, quando você tem catraca eletrônica, pode. Você pode programar a catraca para abrir apenas 11 horas depois. Então, se eu sair hoje meia-noite pela catraca, amanhã 9 horas, se eu tentar entrar, ela não vai permitir. Ela só vai permitir que eu entre às 11 horas da manhã. Se eu sair à meia-noite, eu só consigo entrar às 11 horas. O grande problema ocorre naquelas empresas menores em que você não tem esse tipo de controle. Aí é o controle o quê? Visual, é o controle ali do gerente, do supervisor. E, obviamente, dentre as regras que você vai impor, dentre o seu controle de jornada que você faz, você vai dizer para os seus empregados, numa eventualidade de vocês trabalharem até mais tarde, vocês só podem retornar 11 horas depois. Então, nessa eventualidade, se você saiu às 10 da noite da empresa, você só pode retornar amanhã às 9 da manhã. Ah, mas o meu horário de entrada é 7 horas. Você vai entrar apenas às 9 horas para compensar aquele atraso na sua saída. Você não iria sair normalmente às 10 da noite. Se você teve que sair, retorne apenas 9 da manhã. Ok? Essa é uma informação importante que você tem que passar para o seu empregado. Volta aqui rapidinho. Ó. Por que essa é uma importante informação que você tem que passar para o seu empregado? Porque o seu empregado ele está condicionado a entrar na empresa às 7 horas. O horário dele é 7 horas. Então, se ele sair às 5 horas, às 6 horas, às 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 0 hora, 7 horas do outro dia ele estará lá, porque ele está condicionado a isso. Ele acha que se ele não estiver às 7 horas, ele terá infringido a obrigação dele, ele será penalizado. E aí o que vai acontecer? Ontem ele prestou horas extras, você vai ter que pagar a ele. Se ele aparecer hoje às 7 horas, antes do descanso de 11 horas, você vai ter que pagar a hora extra para ele de novo. Daí a importância de você dizer o seu horário de trabalho é
às 7 horas, inicia às 7 horas, mas nesta eventualidade de você sair mais tarde num dia, você só pode retornar 11 horas depois. Pelo menos você paga as horas extras ou compensa as horas extras do dia anterior em que houve a necessidade de um trabalho a mais. Ok, galera? Então, muito cuidado com isso daqui, ó. Por isso que eu coloquei para vocês que há uma necessidade de controle de horário de saída, que é o término da jornada e ingresso, o início da própria jornada. Isso daqui, o controle é primordial. E o controle é obrigação do empregador. O empregador que tem que controlar. Ora, se você não passa essa norma para o seu empregado, você nem penalizar pode. Agora, existe a norma expressa. Você retornou antes das 11 horas, você até pode ser penalizado, advertido, ok? Então, é importante nós deixarmos essas regras claras aqui. Só que olha o detalhe, você não precisa falar isso para o seu gerente, para o seu supervisor, ou seja, para aqueles que ocupam o cargo de confiança. Você não precisa falar isso para os teletrabalhadores, porque esta regra não se aplica a eles. Cargo de confiança, teletrabalhadores, eles se enquadram no artigo 62 da CLT. Se enquadrar no artigo 62 da CLT significa dizer que não há controle de jornada. Eles, cargos de confiança, teletrabalhadores, não têm direito às horas extras, não têm direito a intervalos legais, não têm direito a recebimento de adicional noturno. Então é bem importante aqui lembrar deste detalhe. Eles não têm jornada controlada. Esses intervalos rígidos aqui expressos em lei se aplicam para aqueles que têm jornada controlada. Ok, galera? Vamos aqui para uma decisão judicial que trata deste intervalo. Uma decisão aqui do TST de 2020. Vamos, ó. Esta Corte Superior consagra o entendimento de que a inobservância pelo empregador do intervalo previsto no artigo 66 da CLT gera os mesmos efeitos do artigo 71, parágrafo 4º da CLT, não se tratando de hipótese de mera sanção administrativa, não. Deste modo, a supressão parcial ou total do intervalo implica o pagamento de horas extras, que por sua natureza remuneratória repercutirão sobre as demais verbas que têm a remuneração como base de cálculo. É o que nós temos aqui como os reflexos em outras verbas trabalhistas. Por isso que nós temos que evitar aqui a todo custo esse desrespeito, porque além das horas extras, teremos os reflexos em 13º, férias, FGTS, INSS e outras verbas que a base de cálculo seja a remuneração. Tá bom, meus amigos? Volto daqui a pouquinho.